Olá, meus irmãos do canal Promessas, a paz do Senhor, uma alegria poder estarmos de volta aqui no canal Promessas, a TV do seu jeito, com mais uma edição do programa De Pé na TV. Nós vamos falar hoje sobre democracia. O que é democracia? E ao meu lado, meu pastor presidente, pastor Newton Pereira Abreu. Pastor Newton, uma alegria poder estar com o senhor aqui hoje no programa A De Pé na TV. Muito obrigado, cumprimento a todos, esse tema é importante, não somos especialistas nessa área, mas como pastores temos que ajudar, orientar e também poder ensinar as pessoas sobre os princípios básicos de uma vida democrática. Doutor Nando, paz do Senhor, alegria tê-lo aqui conosco no A De Pé na TV. Pai do Senhor, pastor Elias, meu pastor presidente, telespectadores do A De Pé na TV, a satisfação é nossa estar aqui mais uma vez. Um abraço a você de casa, muito obrigado pelo carinho. A gente começa então na lata com o nosso pastor presidente. Aqui a gente vai logo perguntando, pastor, democracia é importante para uma nação? Muitíssimo importante. Todos os países mais desenvolvidos do mundo são democráticos. A democracia, porém, ela é muito vasta e às vezes muitos eleitos democraticamente não sabem aproveitar esse modelo de governo importante para poder servir melhor as pessoas. E às vezes, eleito democraticamente, age como tiranos, age como que buscando às vezes benefício para si e esquece do povo. Esse ano é um ano de eleição e já tem gente dizendo, cadê o regime militar? Doutor Nando, será que o regime militar voltando, esse povo vai ser tão feliz como são? Ou porque tem gente dizendo, nós éramos felizes e não sabíamos? De maneira nenhuma. Na verdade, pastor Elias, a crise que o Brasil passou nos últimos anos faz com que as pessoas busquem medidas extremas. E o extremismo não é bom em local nenhum, muito menos na política ou nos regimes de governo. Como disse o nosso pastor presidente, os maiores países do mundo, as maiores economias são democráticas. E, aliás, vamos um pouquinho além na história. A democracia veio antes de Cristo, lá na Grécia Antiga, como uma solução para poder colocar o governo na mão do povo. Então, o povo perdendo essa grande oportunidade de ter o governo teoricamente na sua mão, é algo terrível para a população. A importância da democracia é a alternância de poder. Isso. Nós temos uma experiência agora recente que pela primeira vez na história do Brasil, uma pessoa do povo foi eleito. Estamos falando aqui do presidente Lula. O povo se achou importante e que estava governando. Mas a prática desse governo ao longo de quatro mandatos não foi boa. Exatamente. Não foi boa, porque usaram a democracia para se locupletarem por meio de atitudes indignas e ilícitas, colocando a ideologia do partido no governo. Porque a democracia é o seguinte, elege-se os representantes que fazem parte por filiação a um partido, mas vamos pensar aqui no presidente da República. Quando ele se elege, ele tem que esquecer, de uma certa forma, o partido dele. Exatamente. Ele vai para os palácios, que são propriedade do povo, mas não pode colocar a ideologia e a imagem e a logomarca do seu partido lá dentro do Palácio da Alvorada, lá dentro do Palácio do Planalto. Ele não pode fazer isso, porque aquela instituição patrimonial não é daquele partido. Por acaso, aquele partido está sendo o governo, está governando. Então, quiseram achar que agora o Brasil era petista. O Brasil agora tinha que se aliar àquele partido e qualquer tipo de oposição que eles tentaram ofuscar
era ser contra o país. E democracia não é isso. De jeito Então, de 64 a 85, o regime militar só tinha 2 partidos, né? Então, fixar num partido só, então, é militarismo. Então, tem que ter cuidado com isso, né? Não, com certeza. E, como o nosso presidente disse, é importante entender essa questão democrática na divisão dos poderes. Então, o poder executivo, que administra o país, depois de eleito, tem que esquecer as ideologias partidárias. O legislativo, vereador, deputados estaduais e federais, representa o povo. Então, é aí que entra a democracia representativa. Aí aparece as diversidades de ideologias, né, de ideias, lá no legislativo deve ter. E o executivo comunicar com esse legislativo. Mas na administração daquilo que é do povo, da coisa pública, o executivo tem que cumprir os princípios democráticos. Senão, nós estaremos entrando aí em teses oligárquicas e monárquicas dentro da democracia. Isso não é bom em lugar nenhum do mundo. Misericórdia. Né, meu presidente? Exemplo, a gente acompanha a Venezuela, um país bem próximo a nós aqui, é um regime militar, um povo comunista. Comunismo. Total, né, pastor? É uma ditadura, podemos assim dizer. Podemos E dizer isso. todos os países que primaram ou que ainda estão insistindo em regimes ditatoriais estão em crise. Economicamente estão falidos. Vamos corrigir aqui, comunista é diferente do regime militar, ou é igual? Não, é Totalmente diferente. No caso aqui do Brasil, que é uma coisa assim recente, o militarismo, em tese, foi para combater o comunismo, e combateu. E combateu. A forma e a truculência que em alguns momentos houveram, a gente não pode concordar, mas que foi importante para que nós não tivéssemos uma Cuba aqui, uma União Soviética da época e outros regimes ditatoriais, foi importante banir esse tipo de ideologia que hoje está na lata do lixo. Cadê a União Soviética? Nós vamos falar daqui a pouco no próximo bloco, nós vamos para o intervalo e você vai acompanhar a programação da ADPEL. A gente volta já para a gente falar sobre esse assunto, o último bloco. Eu quero já perguntar para o pastor Newton Pereira Abreu e para o doutor Nando, direta já, foi a solução? O país melhorou? Fique aí, não saia, a gente volta já. Venha participar das reuniões na ADPEL. Terça-feira, 19h30, culto de ensino. Quarta-feira, 19h30, quarta-feira da vitória. Domingo, às 18 horas, culto da família. Acesse portaladpel.com.br. ADPEL, Igreja Assembleia de Deus do Setor Pedro Ludovico, Rua 1034, esquina com 1038, Setor Pedro Ludovico. Telefone 3255-2180. Muito bem, estamos de volta com o último bloco do programa ADPEL na TV, falando sobre democracia. Pastor, no bloco anterior, que foi o primeiro, o senhor encerrou dizendo que o regime militar veio para combater o comunismo. Isso mudou, melhorou. E agora, o senhor acha que depois das diretas já, uma democracia já implantada, o presidente eleito pelo povo, melhorou? Melhorou em muitos pontos, em outros pioraram. Porque a corrupção que tomou conta das instituições brasileiras, principalmente as ligadas aos governos, se tornou uma vergonha para o país. Uma vergonha. No sistema, no regime militar, não vamos dizer que não houvesse corrupção, mas era bem mais leve ou mais oculta. Agora quase que foi institucionalizada. Será que não é por ter tantos partidos, doutor Nando? Porque no regime militar, apenas 2, né? Será que não, doutor Nando? Eu não vejo por esse lado. Obviamente que o Brasil realmente tem muitos partidos. Nós temos que
fazer uma reforma política. Isso está sendo discutido no Congresso Nacional. Falta interesse político de que, ou para que, a reforma política no Brasil realmente aconteça. Há um número exagerado de partidos, sim. Tem que diminuir isso. Existem partidos de aluguel, todos nós sabemos disso. Partido que está aí só para poder locupletar alguém na época das campanhas eleitorais. Isso tem que ser corrigido. Aliás, vamos colocar assim, tem que ter uma reforma política geral no nosso país o mais rápido possível. Agora, as diretas já foi uma campanha importantíssima para poder retirar o regime militar e, através de um primeiro presidente que foi eleito de maneira indireta, mas que aí tirou o Brasil do militarismo e foi possível vir uma democracia. Infelizmente, alguns dos governos de lá para cá, nesses 20 e poucos anos de democracia, não souberam utilizar esse importante regime de governo, né? Que é a democracia. Que é a democracia. E vieram, muitos deles, com a intenção de roubar. Roubar, a palavra é Político essa. não é para roubar. Político é para administrar a nação. Política é isso. Os poderes constituídos têm que pensar na nação, no povo. Esses dias eu vi uma reportagem de que os presidentes do tempo do militarismo morreram pobres. Ou seja, morreram com o patrimônio advindo dos seus salários. Hoje é notório para todo mundo brasileiro ver que a partir até de um pequeno município que se elege um prefeito democraticamente, que daqui a pouco essas pessoas se enriquecem. Exatamente. Os salários não são tão astronômicos assim não, com a riqueza. para poder se enriquecer. Sim. Então, nós que estamos tentando construir algum patrimôniozinho, sabe o quanto isso é penoso e como você pode conseguir, trabalhando honestamente, daquilo que você tem como salário. Nós que somos pastores, temos prebenda da igreja, e se souber administrar, você pode também conseguir um patrimônio, pelo menos para você ter uma moradia digna, uma vida justa, né? Justa, para oferecer à sua família um certo conforto. Mas daí, para se enriquecer, o cara entra na política, é pobre, depois de um mandato já é rico. Agora a gente não consegue entender por que a Receita Federal não pega esse povo. Eu não sei, rapaz, o político brasileiro, com todo respeito aos nossos irmãos que estão nos assistindo agora, os políticos também que estão nos vendo, pastor, não sei como que eles fazem com que os seus bens não sejam vistos, né? Simples, ou pastor acompanhados. Elias. Simples. Né? A Operação Lava Jato demonstrou isso. É o motivo do sucesso da Lava Jato. São os famosos laranjas que eles utilizam. E tem uma coisinha a mais. Você acha que qual o interesse de uma empresa multinacional ou de uma grande empresa brasileira mesmo colocar 1 milhão, 2 milhões de reais na candidatura de um deputado estadual ou de um deputado federal? Qual o interesse? Ou então, vamos ao contrário, um político, um vereador gastar 300, 400, 500 mil reais numa campanha, sendo que o salário dele nos 4 anos não vai dar, às vezes, 200 mil. Então, pastor, com relação à democracia, a democracia trouxe peso no voto, né, do brasileiro. Sim, claro. O voto tem valor. Tem valor. Tem muito valor. E a gente termina esse programa, que a gente vai, em outro programa, abordar o mesmo assunto, da importância da democracia. O eleitor não pode ficar, abandonar o seu direito de votar, o seu dever de votar para escolher pessoas certas. Nós louvamos a Deus por muitos políticos serem honestos. Temos muitos políticos honestos e é ainda por eles e por aqueles que não são políticos, mas homens e mulheres de bem, que vão colocar os seus nomes à disposição para essas próximas eleições, vamos então eleger gente diferente. Quem tem algum comprometimento com a desonestidade ao longo do seu mandato, nesses últimos tempos, nós devemos deixar essas pessoas de fora, né? Com certeza. Exatamente. Aliás, porque nesses últimos 4 anos,
nós tivemos muitos problemas e as bancadas, a bancada evangélica, a bancada da bala e outras bancadas denominadas com nomes, né, como eu disse, essas duas aqui, fizeram um grande trabalho. Né? Nós vamos falar também sobre o Código Penal, vamos falar sobre o desarmamento, o armamento no Brasil. Isso deve acontecer, o que a igreja fala sobre isso? Pastor, nós chegamos ao final de mais um programa, agradeço o senhor pela chance de estar com o senhor aqui em mais um programa de Pel na TV. Obrigado. Um abraço, até o nosso próximo programa. Doutor Nando, um abraço para o senhor, até o próximo programa. Abraço a todos, até o próximo. Você de casa, que Deus te abençoe e te guarde, e nunca se esqueça, democracia valoriza o seu voto. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.